Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, com muita honra, sempre trazendo a palavra de Deus para abençoar a nossa vida, para nos dar um direcionamento a respeito das nossas escolhas, das nossas atitudes. A palavra de Deus, ela é aquilo que norteia o nosso bom viver. Quando nós precisamos tomar decisões sábias, escolhas prudentes, dizer não ou dizer sim a determinadas situações, é na palavra de Deus que nós encontramos o melhor conselho, os melhores exemplos, as melhores práticas para que a gente possa minimizar cada vez mais o risco de errar. Nós erramos em todas as áreas da nossa vida, uma vez ou outra, mas a gente minimiza, né? Quando a gente segue a palavra de Deus, quando a gente dá atenção, quando a gente leva a sério aquilo que está escrito na palavra, a gente minimiza as possibilidades de nós cometermos erros e erros graves. E eu quero trazer aqui uma breve leitura sobre um texto que se encontra no livro de João, lá no Novo Testamento, para quem não conhece, na segunda parte da Bíblia, chegando lá para o final do livro. O livro de João vai dizer aqui, quando eu digo final do livro, o final da Bíblia, né? Final do livro da Bíblia, você vai encontrar ali o livro de João. Lá no capítulo 13, aqui a partir do versículo 34, está escrito o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aqui Jesus está dando um novo testamento, ele está falando ali com os seus discípulos que eles deveriam amar uns aos outros e seria assim que as pessoas conheceriam que de fato eles são discípulos de Jesus, se eles tiverem amor uns pelos outros. No mundo que nós vivemos, é muito disseminado, ensinado, é muito relacionado o amor com o romantismo dos filmes que nós vemos, aquele amor romântico, e muita gente até acaba misturando as coisas e confundindo amor com paixão, como se tudo fosse uma coisa só. Mas na palavra de Deus nós conseguimos entender de uma maneira mais prática e simples o que é o amor. Diferente da paixão, diferente do gostar, o amor ele não se baseia em um sentimento, mas em uma decisão. E como toda decisão tomada, é um posicionamento que nós adotamos. Quando você decide amar, você está tomando uma decisão, você está ali se comprometendo, você está ali assumindo uma posição. É diferente, por exemplo, da paixão, que é aquele sentimento avassalador, que muitas vezes acaba deixando a inteligência e o bom discernimento em segunda ordem, né? Em outro momento, a pessoa ela acaba ficando mesmo cega, né? Ela acaba ficando surda, ela acaba emburrecendo em muitos momentos, porque em determinadas situações que ela está tão apaixonada, ela não consegue enxergar quem de fato é a pessoa que ela está ali exercendo aquele sentimento da paixão, e ela não consegue ouvir ninguém, ouvir conselhos, ela não consegue ver os sinais, ela não consegue identificar, e quando identifica, ela não consegue muitas das vezes mudar o rumo daquilo ali, porque ela está muito envolvida. Aquela paixão avassaladora, aquele sentimento que a pessoa vai se deixando levar, se deixando dominar, e que em média tem um prazo, um período que depois desse tempo as coisas tendem a ir esfriando e toda aquela paixão do começo ela já não se mantém ao longo de algum tempo. Aí pode ser que vire sim um amor ou pode ser que acabe aquela relação. Mas é muito importante da gente entender que na palavra de Deus, a Bíblia, como nós chamamos, o amor ele é algo muito mais maduro. Ele não é como esse sentimento que se distancia até da sabedoria, como nós acabamos de falar, que pode cegar, ensurdecer, emburrecer muitas pessoas. O amor ele é uma decisão que você toma. Quando você decide amar uma pessoa, você decide
com todos os defeitos e qualidades, com todos os problemas, com todas as situações que aquilo ali envolve. É uma decisão, né? Quando muitas pessoas acham que toda mulher ela nasce, por exemplo, com um instinto materno. Isso não é verdade. Existem muitas genitoras que engravidaram, gestaram um bebê, o filho nasce, mas ela não tem a maternidade e muitas com o tempo vão desenvolvendo e elas vão aprendendo e elas tomam a decisão de amar aquele filho. Então, existem situações na vida em que é muito mal interpretado o que é o amor. Quando Deus nos manda amar uns aos outros, o Senhor ele nunca vai nos cobrar algo que nós não possamos realmente fazer. Um exemplo muito lúdico, mas muito simples da gente compreender: Deus ele não vai mandar que você voe batendo asas se ele sabe que humanamente você não tem condições para fazer isso. A menos que de uma maneira espiritual ele te faça voar e como asas e como pássaro. Mas de uma maneira literal, dessa maneira figurada, Deus ele não vai nos dar uma ordem que nós de fato não possamos cumprir. Isso seria contraditório, o Senhor não é contraditório. Então, quando Deus ele nos dá, é um mandamento, né? Não é uma sugestão, não é uma dica, é uma ordem. Quando ele nos dá essa ordem de amar, ele está nos dando uma ordem que nós temos a capacidade de realizar. Porque o amor ele não é um sentimento como a paixão, que você se apaixonou perdidamente por aquela pessoa. Amor é uma decisão. É uma decisão. Por isso que é muito importante a gente entender que quando a Bíblia nos ensina a amar os nossos inimigos, a amar uns aos outros, e tem muita gente que acha que isso é impossível, é difícil, mas impossível não é. Até porque a gente precisa entender que gostar está muito distante de amar. Gostar tem muito mais a ver com o sentimento da paixão do que com a decisão do amor. Eu posso não gostar de uma pessoa pelas atitudes que ela tem, pelo jeito que ela é, a personalidade dela. Eu posso não gostar da pessoa por conta das atitudes dela, mas mesmo assim eu posso, se eu decidir, eu posso amar aquela pessoa, eu posso amar aquela vida, eu posso, dentro das minhas possibilidades, ajudar com a saúde daquela pessoa se ela estiver doente, ajudar com a alimentação daquela pessoa se ela estiver passando fome, ajudar com a vida espiritual daquela pessoa se ela estiver precisando de uma orientação. Eu posso não gostar da pessoa no sentido das atitudes dela. Eu posso não gostar da companhia dela no sentido de não escolher ser meu amigo para estar perto de mim. Mas mesmo não gostando dessa pessoa por conta dessas situações, eu tenho como transmitir amor a ela. Porque o amor ele não é um sentimento como a paixão. Eu não fico nas mãos do amor como a paixão, que muitas vezes a pessoa ela perde totalmente o discernimento das coisas. E é até mais fácil isso acontecer quando nós somos jovens, adolescentes, começando a vida adulta, apesar de que tem muitas pessoas já na segunda fase da vida, digamos assim, né? Digamos assim, uma pessoa lá depois dos 50, 60, que às vezes até mesmo nessa idade, nessa faixa etária, a pessoa acaba se apaixonando perdidamente, fica cega, fica surda e não tem aquela maturidade, mesmo com esses anos da vida, a pessoa lá pode acabar entrando sim numa paixão dessa enlouquecedora e acabar ali deixando o bom senso para trás, né? Agora é importante a gente entender que Jesus aqui ele está falando de um mandamento, é algo que ele está mandando. Novamente, ele não está sugestionando, não é uma sugestão, não é uma opinião. Ele não está dizendo, olha, eu acho melhor, se eu fosse vocês, que seria interessante que vocês se amassem. Não, é uma ordem. E ele fala, vai ser assim que as pessoas vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, você, eu, a pessoa que de fato
entregou a vida a Jesus e que agora sabe que ela não vive mais pela sua própria vontade, ela busca a vontade de Deus. O que Deus gostaria que eu fizesse nessa situação? Porque é assim que a nossa vida passa a ser. Quando você entrega a sua vida para Deus, para Jesus, você deixa aquela maneira que você vivia antes. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu que decido, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero e pronto, acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Você deixa de viver assim. Você passa a pensar, mas o que Deus gostaria que eu fizesse nessa situação? O que Jesus fizesse se estivesse no meu lugar? Será que se eu fizer isso, Deus vai ficar chateado comigo? Será que se eu fizer aquilo, Deus vai gostar? Então a gente passa a viver assim. A gente passa a considerar a vontade de Deus. Esse é uma das grandes mudanças que acontecem na nossa vida quando a gente entrega a vida a Jesus. A gente passa a considerar a vontade de Deus para as coisas que a gente faz. Por isso que muitas vezes a gente faz o que não quer fazer, a gente fala com quem não quer falar, convive com quem não quer conviver, a gente perdoa quem não quer perdoar, a gente ajuda quem não quer ajudar. Muitas vezes é por causa disso, porque eu passei a considerar aquilo que Deus quer que eu faça. Porque eu entendo que agora eu não vivo por mim mesma, Jesus está vivendo em mim e no meu lugar Jesus faria isso, ele perdoaria aquela pessoa, ele ajudaria aquela pessoa, ele falaria com aquela pessoa. Então, se eu quero agradar a Deus, eu preciso me colocar em segundo plano e colocar Deus em prioridade. Então, esse texto, volto a dizer para quem chegou agora, no livro de João, no capítulo 13, nós lemos o versículo 34 e 35. Aqui nós vemos um claro mandamento novo que Jesus nos dá, que nós nos amemos. E a gente precisa deixar bem destacado, como nós falamos aqui. O mundo que nós vivemos, ele nos ensina um amor romântico. É o amor da Disney, é o amor das princesas, é o amor dos filmes, é toda aquela coisa que você não sabe onde que começa amor, onde que começa paixão, o que é uma coisa ou outra, parece que tudo é uma coisa só. A Bíblia, ela nos ensina de fato o que é o amor baseado no que Deus criou. O amor não é um sentimento como a paixão, aquela coisa avassaladora, aquela coisa que tem um prazo e depois de um tempo a paixão ela acaba, toda aquela euforia ela diminui, é fato, acaba mesmo. E o amor, ele é uma decisão, você decide amar aquela pessoa. Às vezes a pessoa ela não faz o seu tipo físico, às vezes ela não seria a sua primeira escolha em tempos passados. Mas agora você decidiu que você vai amar aquela pessoa, você vê que aquela pessoa é uma pessoa que tem princípios, tem valores, tem ética, é uma pessoa que alimenta a sua vida espiritual, é uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que cumpre com seus deveres, respeita as pessoas. Então você passa por cima de muitas coisas que antes para você eram imprescindíveis. Não, tem que ter tal aparência, tem que ser de tal forma, porque agora você decidiu passar para um nível mais interessante. Você passou agora para um nível mais inteligente. Você agora não está buscando uma paixão, um sentimento que te domine. Agora você decidiu que você vai amar aquela pessoa. Então é uma decisão. O amor é uma decisão que nós tomamos. Por isso que fica fácil, a partir do momento que eu entendo, que eu aprendo, que eu descubro que o amor não é um sentimento, é uma decisão, aí eu consigo entender que fica mais fácil eu cumprir aquilo que Deus me mandou. Amar o seu inimigo. Se eu fosse depender de um sentimento para amar o meu inimigo, eu não ia amar nunca. Porque a gente não sente vontade de amar o inimigo. A gente não sente vontade de orar por uma pessoa que te magoou. A gente não sente vontade de perdoar alguém que te traiu. Se a gente ficar esperando sentir vontade para perdoar, para ajudar, para orar pela pessoa, nós não vamos fazer isso nunca. E sabiamente, sabendo disso, como o ser humano funciona, é que Deus não fala que nós devemos gostar do nosso inimigo, que nós devemos nos apaixonar pelo nosso inimigo, que nós devemos esperar sentir a vontade de perdoar o nosso inimigo. Deus nunca nos falou isso. Ele nos falou algo muito mais fácil: ame o seu inimigo. Porque ele sabe que gostar é mais difícil do que amar.
Ele sabe que sentir é mais difícil do que amar. Então, quando eu consigo entender isso, eu chego ao ponto principal de tudo isso. Amar é mais fácil do que a gente pensa. Amar é mais fácil do que se apaixonar. Amar é mais fácil do que gostar, porque enquanto a paixão e o gostar envolvem sentimentos, e se eu não sinto, eu não tenho como expor aquilo, o amor, ele é uma decisão. Ele não envolve o sentir. Ah, eu tô sentindo um amor. Não, eu amo, eu decidi amar aquela vida. Aquela pessoa me magoa, aquela pessoa me aborrece, aquela pessoa me entristece, aquela pessoa eu não escolheria para ser meu amigo, eu não escolheria a companhia daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa me incomodam, mas eu não estou atrelando nada disso aos meus sentimentos. Eu não estou esperando gostar daquela pessoa, eu não estou esperando sentir a vontade de perdoar aquela pessoa. Eu decidi que eu vou perdoá-la, eu decidi que eu vou amá-la, eu decidi que eu vou ajudá-la, eu decidi que eu vou tratá-la bem, porque é o que Deus quer que eu faça, independente do que eu sinta por ela. Eu posso sentir uma mágoa, eu posso até sentir uma raiva, eu posso sentir até um desprezo, mas eu decidi amá-la. Eu vou segurar o meu sentimento, vou pedir a Deus ajuda para eu lidar com esse sentimento da mágoa, da raiva, e eu não vou agir com o sentimento. Eu vou agir com a razão. O amor não é um sentimento, ele é uma decisão, e como toda decisão passa pela razão. Então eu gostaria de deixar essa mensagem com você. É uma mensagem que me ajudou muito. Tenho certeza que vai ajudar muito a você e que você compartilhe, porque todo ser humano, em algum momento na vida, ele passa por isso. Ele passa por esse conflito de sentimentos e decisões. Eu não gosto dessa pessoa, mas eu sei que eu devo perdoá-la. Até porque se eu não perdoo alguém, Deus também não me perdoa quando for a minha vez de errar. Então, ao mesmo tempo, eu tenho que amar essa pessoa, mas eu não gosto dessa pessoa, não gosto das atitudes dessa pessoa. Mas eu paro para pensar, mas calma aí. Também tem pessoas que não gostam de mim pelas minhas atitudes, mas essas pessoas também me perdoaram, essas pessoas também me ajudam. Então, amar é muito mais fácil do que parece. A gente precisa desassociar o que o mundo nos ensina, esse amor romântico de filmes, fica muito bonito para o filme, mas na nossa realidade, esse amor de filme não funciona. O que funciona para nós é o amor inteligente, racional, é a decisão, é a tomada de posicionamento. Tem nada a ver com sentimento, com paixão, com gostar, é uma decisão. Volto a dizer, Deus não nos mandaria, não nos pediria para fazer o que nós não fôssemos humanamente capazes de fazer. Quando Ele nos manda amar, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer, mesmo que seja uma pessoa que você não escolheria estar perto dessa pessoa. Talvez uma pessoa que te magoou, que se você pudesse escolher, você estaria longe daquela pessoa. Longe daquela pessoa. Mas, por algum motivo, você está perto daquela pessoa. Então, você pode, se você quiser, fazer a vontade de Deus, amar a vida daquela pessoa, orar por aquela pessoa, dentro das suas possibilidades, ajudar aquela pessoa sem sentir algo que você de fato goste nela. Eu não gosto do fulano por isso, isso e isso, as decisões, a mania, as características, a personalidade dele, não gosto, não é uma pessoa que eu escolheria para estar perto de mim, mas por amor a Deus, eu decidi amar aquela pessoa, apesar de tudo, eu estou passando por cima de tudo isso, eu decidi amar aquela pessoa porque Jesus, dessa maneira, vai ser visto na minha vida. Porque foi isso que Jesus falou no finalzinho. Assim as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, as pessoas vão olhar para vocês e vão falar, aquele ali é crente mesmo. Que apesar dos pesares, mesmo não gostando, né, da personalidade daquela pessoa ali, mas ele conseguiu amar, perdoar e consegue ajudar e orar por aquela pessoa. Aquele ali, realmente eu vejo Jesus na vida daquela pessoa. Então, eu peço que você compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, clica no sininho de todas as notificações, aperta o sino, aperta a opção todas e compartilha também o nosso canal,
curte os nossos vídeos, tem bastante vídeo interessante aqui no nosso canal, para que a gente cresça, para que a gente tenha uma estrutura melhor, uma sonora melhor, uma visualização melhor, para que os nossos vídeos ganhem mais qualidade. Qualidade teórica tem, porque é a palavra de Deus, mas trazer aqui uma qualidade visual, auditiva melhor para alcançar cada vez mais espaço. Se na internet a gente acaba compartilhando tantas coisas que não edificam, não abençoam, né? Às vezes um humor muito vazio, por que não compartilhar muito mais aquilo que edifica, aquilo que abençoa vidas? E eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar a sua vida, como abençoou a minha. Peço que você compartilhe, acompanhe aqui o nosso canal e quando Deus permitir, traremos aqui uma nova mensagem do Senhor. Obrigado por você ter ficado até aqui e até o próximo vídeo, se Deus permitir.